trabalhar hoje com este falsiamente in italiano e ver um pouquinho como é que funciona a didática da Italiano Descomplicado, que é contextualizar e colocar em cultura a língua italiana, né? Italiano Descomplicado, a gente tem essa base didática que é ensinar a língua por tudo que a língua representa, não somente ficarem listas de palavras, né? Então, a gente vai agora começar com a nossa aula. Tenham em mão seus cadernos, vamos fazer anotações e vamos sempre, ao final da aula ou no decorrer, tirar aquelas dúvidas. Mas a gente vai ter uma sequência na aula de hoje. Eu vou falar um pouquinho, né, para vocês. Muitas pessoas chegaram aqui sem saber quem sou eu, por que valeria a pena ficar aqui me ouvindo. Então, a gente vai fazer uma contextualização. Ou vamos definir o que são esses falsiamente. Vamos ver um pouquinho como geralmente esses falsiamente são estudados no italiano e como faz a italiano descomplicado. Vamos ter prática, então preparem-se para soltar a vergonha hoje. E o que vai ser o tema da nossa próxima aula, né? Esta aqui sou eu, a jovem Ana, com cabelo mais curto, em Firenze, em um dos meus lugares preferidos na capital da Toscana, que é na frente da Basílica de Santa Croce, né? E aqui é só um dos trajetos importantes desse meu percurso de italiano que está comigo há 12 anos, dando sentido à minha vida, que é esse italiano e minha paixão por ensinar o italiano, né? Eu sou licenciada em Letras Italiano pela Federal de Santa Catarina, eu tenho mestrado em Literatura do Renascimento também pela UFSC. Quem se interessa pelo assunto, eu fiz a tradução de 2 livros de literatura renascentista italiana, foram as primeiras e únicas até o momento traduções dessa literatura para o português brasileiro. Eu tenho o nível T2 do italiano pelo CELI. O que significa o nível T2 de italiano? Que é o nível mais avançado do quadro comum europeu de referência para as línguas. E o CELI é o primeiro e mais tradicional exame de proficiência do italiano, e eu fiz eles, obtive esse grau, minha pontuação foi 59 de 60, né? O motivo de não ter conseguido 60 no CELI foi porque, segundo a professora, eu deixei escapar as denúncias de que eu era brasileira em algumas pronúncias. E eu fiz o CELI lá em Perúdia mesmo, quando eu terminei a minha especialização no ensino de gramática para estrangeiros lá na Itália. E aí eu fundei, quando eu voltei da Itália em 2018, eu fundei a Italiano Descomplicado, e este ano estamos em comemoração dos 5 anos da nossa escola, que é online desde o seu nascimento. Então, estar aqui ensinando italiano online é a minha casa, é onde eu me sinto confortável, tranquila. Afinal, eu já tenho nesses meus 5 anos de carreira exclusivamente online, eu já tenho 5.000 horas de aulas ministradas. Hoje eu fiz essa conta e até me surpreendi, eu não lembrava que eu tinha tanta aula ministrada. Tá? Só para vocês entenderem onde estamos e o que fazemos, né? Voltando um pouquinho, qual será o nosso tema de hoje, né? Sono i falsi amici, che sono tutte quelle parole di una certa lingua che presentano una notevole somiglianza con i termini di un'altra lingua, ma che hanno significati completamente diversi. Tudo bem até aqui? Come di solito, come generalmente si studiano i falsi amici in italiano? È molto frequente vedere un elenco di parole così, no? Anche di solito i post su Instagram che insegnano occhio ai falsi amici e dando um elenco de parole. Allora significa então andare e aí, bafo,
é bigode, calda é quente, bollo não é bolo, é carimbo, birra não é fazer birra, é cerveja, squisito, che c'è il gesto in italiano, così, squisito, che è molto buono, delicioso. Banca é o banco de dinheiro, tipo o Banco do Brasil. E boia não é boia, boia é um carrasco. Quero saber aqui, quando vocês olham essa lista, deem uma olhadinha para essa lista. 1, 2, 3 e foi. Que palavras vocês lembram da lista e o significado? Esquisito Que significa? é delicioso. Eu lembrei do espanhol também, eu tive uma associação. Ah, brava! Outra, Birra, birra, cerveja, Cerveja? essa aí a gente não se mete. Essa é importante. Então, assim, a minha domanda é sarà che vedere un elenco di parole così è la forma più utile di studiare i falsi amici? É a melhor forma? Será que é a melhor forma? Só ver um monte de lista de palavras assim, aí guarda numa caixinha no cérebro e vai em frente, e quando precisar usar, resgata essa lista. Será que é assim? cre- credo que no. Credo di no. Penso Bravo. que no. Bom, cosa noi facciamo? Cercheremo di analizzare il significato dei falsi amici in un contesto che possa esprimere in modo chiaro il suo vero significato. Buscaremos, tentaremos analisar o significado dos falsos amigos em um contexto que possa expressar de modo claro o seu significado. E aí, para hoje, eu criei uma historinha. Acho que algumas de vocês se identificarão com a história da nossa Carolina di oggi. Ó, Carolina era una madrelingua portoghese che aveva deciso di imparare l'italiano. Adesso, dopo alcuni mesi di studio, aveva imparato molte parole nuove e fra queste aveva scoperto i falsi amici. Quelle parole che sembrano uguali in portoghese ma hanno significato completamente diverso in italiano. Allora, ha deciso di studiare bene queste parole per non confondersi più. Raccontava sempre ai suoi amici come fosse divertente scoprire che parole come contare in italiano non significava contare una storia in portoghese e che subire significava soffrire. Era un po' come andare in un parco giochi per imparare una nuova lingua. Ogni giorno saliva un gradino in più nella sua conoscenza della lingua italiana e non mancava occasione di esercitarsi. Guardava filmi, leggeva libri, ascoltava canzoni e ogni volta imparava parole nuove. Carolina ha creato una sua propria maniera di studiare i falsi amici e adesso non li confonde più. Ora lei si diverte dicendo che mangiare un pane morbido e caldo è molto squisito. Meglio ancora se appena sfornato con un po' di burro. Ci sono i falsi amici in questa storia di Carolina? Quais são os falsos cognatos que a gente tem aqui na historinha da Carolina? Abbiamo qui i falsi amici nella nostra storia, né? O adesso, o ancora, allora, né? O allora, que é uma delle paroline, né? Eu sempre brinco com os alunos, né? As palavrinhas mágicas do italiano. Allora, ancora, anche, adesso. Lembrar sempre que tem essas palavras que elas são bem úteis. E aí a gente pensa em situações, né? Adesso, in questo momento, sono le 8:30. Allora abbiamo ancora un po' di tempo di lezione, no? Non abbiamo ancora finito la lezione. Significa che abbiamo più tempo di lezione. Tudo bem? Bom, para contar e contar, a gente também já viu a diferença. Um outro tipo de
didática que eu acho excelente é a gente abusar da conexão entre os signos, né? Usar uma imagem, tudo que é possível para associar essa palavra com as fotos e tentar tirar aquela coisa daquele bando de lista dura, rígida, que é difícil de se processar. Então, vamos tentar pensar perto da gente. Vocês têm alguma coisa mórbida perto? Ou pensem em algum toque, algum afeto de vocês, né? Eu lembro quando eu deitava no tapete da casa da minha avó e brincava com ela, e era um tapete super mórbido, né? Minha, Kael, vai, fala. minha cane La tua é mórbida. canhoninha é mórbida. Que bela, gente. Canholina mórbida, né? Associar a mesma coisa. Pensa no toque, nos sentidos, né? Um café caldo, né? Eu tomo um café caldo, não é um caldo de feijão, é um café caldo, que é buono, né? Squisito. Per me il cibo italiano è molto squisito. Amo mangiare. Se é uma coisa boa para mim, que me evoca boas sensações, então não vai ser esquisita, né? Bom, aí se tem alguém que pensa assim, tudo bem. Mas para mim, não, coisas boas não vão ser esquisitas para mim. Então, tipo, é esquisito, né? Passar il burro nel pane, não vou passar o burrinho, o asino nel pane, né? Então, passar, tentar fazer é, essas, essas associações também ajuda a desvendar um pouquinho desses falsos cognatos, né? Tem uma história muito engraçada. A Vanessa falou: eu adoro histórias com falsos cognatos. Eu tive um aluno uma vez que eu falei, gente, e eu amo. Eu estava dando aula para uma. Quando eu dava aula numa escola. E eu amo lasagne alla melanzana. Le lasagne alla melanzana sono ottime. Aí o aluno, quê? Lasanha de melancia? Não. Melanzana em italiano é berinjela, né? Não tem nada a ver. Uma lasanha de melancia ia ser realmente estranho, mas lasanha de melanzana é muito bom, né? Bom, outra coisa que a gente pode tentar é criar os contrários desses falsos amigos também para criar uma cópia de palavras que façam um pouco de sentido, né? Quando possível. Por exemplo, mórbido é o contrário de rígido. Rígido é já uma palavra que se parece com português. Então, o contrário de rígido é mórbido. Fica mais claro o significado, né? Fredo, caldo e fredo, a mesma coisa. Tá caldo? Hoje é caldo, hoje é fredo. Né? Um café fredo, café caldo. E aí, ou a gente criar essas frases e imagens e coisas. Bom, faz sentido para vocês? Quindi, un'altra cosa sempre che mi piace è vedere i testi di usi veri, né? Come qui il del Corriere della Sera, che è um dos maiores jornais italianos. Só pensando só aqui no falso cognato, no falso amico, né? Il prezzo sale mentre quello del grano scende, né? Para quem já está no nível, como eu não conhecia vocês, eu pensei em atividades para vários níveis de italiano, tá? Então, esse texto aqui, claro, é para o nível mais avançado, mas é uma notícia do Corriere della Sera falando que o preço da pasta, do macarrão, aumentou 25% em um ano. Porque o preço sale enquanto aquele preço do grão tem ca, abaixa, né? O grão está mais barato, mas o preço da pasta está aumentando. E aí ele fala sobre as questões de economia, enfim, eu não vou me aprofundar nisso também, porque não é meu campo. Mas é interessante ver que sale, né? Porque o preço sale. O preço está aumentando e está ficando salgado também, né? Dá para associar o sale
do salgado com a conjugação do verbo salire, que é aumentar, né? Então a gente pode pensar, para o Alexandre funciona muito bem escrever, eu funciono muito bem fazendo tipo um mapa, né? Uma nuvem de parola, uma nuvem de palavras mentais. Toda vez que eu me confronto com uma palavra nova, eu vou associando elas no meu vocabulário de palavras, né? A gente pode ir tentando. Sale, o sale é salgado, subir o preço, né? E assim a gente pode ir confrontando, né? In un consiglio che io sempre vi do, pensi anche a frase que abbia um significato com o tuo contexto de vida, né? Aquilo que a gente fez. A Sheila falou, minha canholina é mórbida. Fazer essas brincadeiras em contextos da nossa vida, do nosso cotidiano, ajuda a fixar essas palavras, né? Quello che ha detto anche Alexandre, a repetição contínua sempre ajuda, né? Così piano piano le parole ti vengono in più, in um modo più naturale, né? Pouco a pouco a gente vai fixando aquelas palavras, né? Olhar, não esperem, né? Tem aluno que às vezes fala, eu vou esperar chegar lá na Itália para pensar nas palavras. Não, gente, a vida está acontecendo aqui, vamos fazer ela acontecer em italiano, né? Trocar nome, trocar a língua do computador, trocar a língua do celular, botar os post-its, igual falou a Vanessa, copiar os textos, igual falou o Alexandre, e essa questão de copiar em italiano é muito boa também, porque quem está estudando há mais um tempinho vai ver que tem as palavras que tem duas vezes a mesma consoante, e isso não tem regra no italiano, né? Do porquê ter duas consonantes, não tem uma regra dizendo toda vez que é um L vai ser dois, não, tá? Como, por exemplo, allora. Allora tem doppia L, ma parola não c'è doppia L, e aí? Né? Então, isso é só allora e parola. Não. As O que significa abiano? abbiano, tenham. É o subjuntivo do verbo ter. Em italiano. Sim, abbiano. Que tenham, né? Pense em frases que tenham significado no teu contexto de vida. As repita continuamente, mesmo que se mentalmente. Assim, piano, piano, um pouco devagar, né? O piano, piano, se va sano e se va lontano. O uso delas vai te acontecer de um modo mais natural. Tá bem, né? Bom, facciamo un po' di pratica, come vi avevo promesso. Oggi abbiamo un po' di pratica, né? Ho messo alcune coppie di parole in queste frasi e dobbiamo scegliere qual è la parola che ha senso. E aí? Alla prima frase, qual è? Sono al primo piano e devo salire o subire al sesto piano? Salire. Salire. Família. Bene. Devo camminare o andare di più? Sono molto sedentaria. Camminare. Caminhar? Camminare. Perfetto. In italiano andare, io devo andare in un locale. Io vado dal medico. Devo andare dal medico. Andare é a ideia de se deslocar, o ir. É de ir a algum lugar, é isso? Bravíssima, Luciana. Exato. O caminhar, o andar é o caminhar. Le preposizioni, a Sheila e o Alexandre, que já estão estudando há mais tempo. Le preposizioni italiane fanno gli studenti subire con la grammatica. È vera? La parola subire qui è d'accordo con il contesto? Che era subire? Sofrer. Ah, E trabalhar. sofrer. Acho que está certo. Subire. Quem é que sofre com preposição? No alemão deve ser difícil também, Vanessa. Sim, as pessoas sabem bastante com as preposições e com os artigos. Ei, ainda mais tem três gêneros, né? Aham. Tô vendo. Bom, adesso o ancora, in questo momento sono le 8:30, não era 8:30, vamos corrigir a hora, sono le 8:40.
Adesso o ancora a gente escolhe aqui. Adesso? Adesso. Adesso, benissimo. Non sono le 9 ancora. Na frase com ancora. Bem. Molto bene, ragazzi. Buono. In italiano noi abbiamo anche, solo per dare una idea, no? Perché esistono anche le situazioni in cui in italiano dobbiamo usare due parole quando in portoghese usiamo una parola. Come quello che abbiamo già detto, la differenza tra musica e canzone. O raccontare e contare, e rubare e derubare. Io dico che i ladri hanno rubato i fili dell'illuminazione pubblica, ma i ladri mi hanno derubato la macchina. Quando eu sou roubada, eu devo usar derrubare. Quando eu falo que eu fui roubada. Quando alguém rouba, eu uso o verbo rubare em italiano. Né? E a gente tem, além de Tem a ver Nossa, eu com ia confundir ação? total. O derrubar com o derrubar, derrubou a máquina. derrubou, também não é derrubar, né? Não é tipo, eu tô aqui com água e derrubei a água, né? Não é. Esse Tem aqui a ver com tem a ver com ação e com assim, passivo, ativo, algo que eu fiz e algo que eu sofri. exatamente, Luciana. Derrubar, eu sofri o roubo, né? Mas eu não posso. Eu só vou se eu ativamente eu roubei alguma coisa, eu roubar. Perfeito, Luciana. Né? E o derrubar, igual a Vanessa falou, não é Não, derrubar. ou se eu quero dizer que ele roubou, né? Vou usar rubare, não derrubare. Exatamente, exatamente. Il ladro ha rubato la TV. Esattamente. La TV che lui ha derrubato era minha. Ó, eu sofri com roubo. Exato, Luciano. Alexandre ia falar? Não, se ele roubou a sua TV, aí não é roubar, hein? Se alguém roubou e eu tô falando que a pessoa roubou de mim, que É. eu fui roubada, aí é derrubar. Exato. Uhum. O que que é fili? Il figlio, questo è un figlio. Ah, tá, fili, E filho é o plurale, Fio, que não é figli com D. fili, Ó, fili. la differenza di pronuncia è molto sottile. Figli, figli. Os filhos e os fios. Qual que é a diferença? Repete, por favor. Figli, Fili, figli. A língua faz fili. mais movimento no Nem se figli. fosse fili, é que nem se fosse LH. Como se fosse filho, né? Fili, Isso, perfeito. Alexandre. É, como se fosse Figli, um LH. E o outro é fili mesmo, fili. figli. fili, fili, fili. Exato. Perfeito, perfeito. Muito bem. Bom, então esse aqui vai ser o tópico para uma aula seguinte. É só para dar uma ideia para vocês que o italiano também vai acontecer isso de ter outras, outras palavras, né? Bom, a nossa próxima aula desse aqui, do nosso encontro, vai ser na próxima terça-feira já, dia 2 de maio, às 8, mesmo horário, que foi pedido da nossa seguidora Larissa, que vai ser sobre como se comunicar em cafeteria e gelateria na Itália. Eu tenho uma pergunta antes de terminar para vocês. Que cosa significa allora? Então, Benissimo. Pode significar. Também, o Alexandre Quem sabe. começar a ler, quem começar a ver muito vídeo, eles ficam falando alora. Ora, cosa facciamo?
Bom, pessoal, esse foi um pouquinho de como o nosso trabalho acontece aqui na Italiano Descomplicado. Claro que, como eu não tinha ideia de quem seria efetivamente o meu público, peguei a nossa base, né, que prevê aulas que sejam pela cultura, pelo contexto, trazer situações de vida, trazer textos, né? Claro que esses textos eles vão mudando o formato à medida que o aluno vai avançando de nível, né? A gente gosta muito de trabalhar com jornais, com literatura italiana, com cultura, a gente faz percursos didáticos de viagem, né? O Alexandre já fez o nosso percurso pela Costiera Amalfitana com le preposizioni. A gente ensinou as preposições em uma viagem pela Costa Amalfitana na Itália. E esse aqui, as aulas também vão se tornando mais personalizadas quando a gente conhece melhor nossos alunos e entende bem o que cada um quer e pretende com o italiano, né? É, Queria perguntar para vocês também se faz sentido, se fica mais gostoso aprender assim, ou vocês gostam da ideia de ver listas de palavras prontas num post? Fala isso, como é que significa isso? Eu ouvi uma coisa assim, assado. E aí a gente vai discutindo, no fim fica uma hora discutindo sobre um tema que, né, não estava ali no livro, né? A gente acaba trazendo algum tema às vezes para discutir, né, na hora. E, e a Ana consegue desenvolver uma aula a partir dali, né, naquele momento ali, acaba desenvolvendo e falando e É, bate um papo assim que é bem, para mim é bem interessante assim, porque às vezes pega obrigada. uns temas que você tem curiosidade de saber, né, algumas coisas. Né? Mas o Alexandre está falando, é uma base metodológica da nossa escola mesmo, que tem um professor italiano linguista que desenvolve teoria de ensino do italiano, que é o professor Guastalla. E ele fala que atingir a fluência no idioma é fluir na língua, ser capaz de fluir na língua. Então, a gente estimula essas conversações, que são conversações guiadas, e vai apontando ali onde o aluno tá acertando, onde precisa dar uma correçãozinha, com base nisso, né? A gente quer permitir que você seja capaz de se expressar no que é importante no seu contexto, porque você vai chegar na Itália, não vai ficar repetindo 5.000 vezes per cortesia, vorrei una bottiglia d'acqua, né? Não é só isso, italiano. Você vai fazer amizades, você tem que saber discutir sobre sua vida, discutir sobre seu trabalho, discutir sobre seus gostos pessoais. Então, a gente faz um fluxo ali de aula para permitir que realmente vocês atinjam a fluência, né? E os resultados disso têm sido ótimos. Já saiu agora, quem acessar o nosso YouTube. Tem o depoimento da nossa aluna Isabela Budibi, que ela tinha tido uma experiência inicial com o italiano bem negativa, que a professora não permitia esse fluxo de italiano no ritmo dela, e ela estava pensando em desistir do italiano. Resultado de anos de aula com a gente, ela foi apresentar em Roma, no Congresso de Direito, e conheceu o professor, que é a base teórica do TCC dela, conversou com ele, tirou dúvidas de teoria em italiano, né? Ela saiu de uma menina que estava com medo, querendo desistir do italiano, e foi apresentar no Congresso de Direito em Roma, em italiano, né? Então, é isso Uau. que a nossa teoria faz. O depoimento dela tá... A gente gravou um vídeo de 20 minutos juntos, ela contando como é que foi essa experiência. Está disponível no nosso canal no YouTube e também no, no Spotify. Quem gosta de ouvir a versão podcast, também está no Spotify, né? Eu vou copiar aqui para vocês o link do vídeo, que assim ficou muito legal. E a gente gosta desse contato, né? O Alexandre veio aqui, a gente saiu, foi beber vinho, a Isabela se formou agora em. Opa, tá dando um eco. Deixa eu sair aqui. Ela se formou agora em Direito, né? Eu fui na formatura dela com a família, então a gente vai criando. Vocês veem que italiano é isso, né? É família. Bom, gente, é,
Muito obrigada. Espero que tenham gostado. Que alguém quiser comentar alguma coisa. Eu fico à disposição. Obrigada a todas que estiveram aqui e o Alexandre. Eu fico à disposição. O grupo fica fechado ali no WhatsApp para evitar, como já aconteceu no passado, mensagens que não era da nossa escola, né? Mas vocês sempre podem mandar mensagem no meu número pessoal, lá no privado, que eu estou à disposição, e também no nosso direct, e no YouTube, e no Spotify, vocês encontram a gente, e no e-mail, e no site, e no Google, então estamos em todos os cantinhos. Muito Muito obrigada. obrigada. Muito Grazie Obrigada, mille. Ana. Grazie a voi, bellissime. La prossima, martedì prossimo, caffè e gelato. Squisita, sarà una lezione squisita.